Olá Programaker, seja bem-vindo a mais um vídeo do Inteligia. Meu nome é Bruno Rodrigues e nesse vídeo eu quero te ensinar a criar o efeito Ripple. Para você que não sabe, se liga só como é que funciona esse efeito. Eu tenho aqui esse botão, né? Nada demais até aqui, mas olha lá o que acontece quando eu passo o mouse por cima dele. Eu vou entrar aqui pelo lado direito no botão e olha lá, ó. Ele meio que começa a preencher a partir do lado direito. E se eu sair aqui pelo lado esquerdo, ó, ele começa a esvaziar pelo lado esquerdo. O mesmo acontece com o oposto, ó. Eu entro aqui pelo lado esquerdo, ele enche. Pelo lado direito ele esvazia, embaixo também e em cima também, ó, tá vendo só? Esse efeito é muito simples de criar e a gente vai utilizar apenas HTML, CSS e JavaScript. Então vem comigo que no caminho eu te ensino como criar o efeito Ripple. Muito bem, já estou aqui dentro do meu código de HTML e diferente do que eu te apresentei no começo do vídeo, a gente não vai criar a tag button, a gente vai utilizar uma tag de link, né, que no caso é o A. Se liga só como a gente vai fazer isso. Eu vou chamar aqui a tag A. E aqui no href eu vou colocar vazio, mas você pode colocar o destino do link que você quiser. Eu também vou atribuir uma classe para esse link, que no caso vai ser apenas button. Aí você coloca a classe que você quiser. Dentro dessa tag A eu vou inserir um spam. E aqui dentro do spam eu coloco o conteúdo que eu quero. No meu caso eu vou colocar apenas o texto inscreva-se, que já é para te lembrar de se inscrever aí no canal, ok? Se você não for inscrito, já se inscreve aí. Mas enfim, vamos continuar aqui, ó. Então, eu coloquei o conteúdo da minha tag A, inscreva-se, e por enquanto no HTML é isso aqui que a gente vai fazer. Agora a gente já vai para o CSS para aplicar os estilos. Dentro aqui do CSS, eu apliquei uma estilização padrão, né? Apenas para a gente centralizar o elemento na tela para ficar melhor para visualizar aqui no vídeo. E também coloquei uma fonte personalizada, nada demais. É agora que a brincadeira começa a ficar divertida, se liga só. Primeiro eu vou chamar a classe que eu atribuí para o meu link, que no caso aqui foi button. Então eu vou chamar aqui no CSS e vou aplicar o estilo que eu quiser. No meu caso, eu vou começar aplicando um padding. Para melhorar aqui no vídeo, eu vou deixar aqui do ladinho para que a gente veja o estilo sendo aplicado em tempo real. Então, como eu estava dizendo, o padding eu vou colocar algo em torno de 60 pixels em cima e embaixo. E nas laterais vou colocar 100 pixels. Depois disso eu vou adicionar um background color. A cor que eu vou adicionar vai ser algo em torno de 28, 28, 28, que é um preto meio fosco, tá vendo? Só um pretinho meio acinzentado e assim vai. E aí depois disso eu vou colocar também a cor da minha fonte, né? A fonte que tem aqui no meio eu vou colocar a cor branca. Vou colocar aqui color FFF, beleza? E também eu vou arredondar essas bordas. Vou colocar um border radius de, sei lá, acho que 40 pixels. Vamos ver aqui. Não, vou arredondar um pouco mais. Vou colocar 60 pixels. Ainda vou arredondar um pouco mais. Agora eu vou colocar o dobro, 120 pixels. Beleza, acho que agora já ficou legal. E muito bem, depois que eu fiz isso, agora eu vou aumentar o tamanho dessa fonte aqui. Eu vou copiar aqui de novo a minha classe button e vou chamar o span que tem dentro da minha tag A. Beleza? Aí agora eu vou estilizar o tamanho da fonte. Vou colocar um font size de 30 pixels, deixa eu ver se fica um tamanho legal. Eu acho que fica bom. Eu também vou tirar esse sublinhado aqui, que eu acho que não fica legal. Vou voltar aqui no meu button, né, que no caso é a classe do link. E vou chamar aqui, ó, o text decoration none, que aí, ó, ele vai tirar o underline que tem aqui embaixo. Maravilha! Com essa estilização aqui parcial feita, a gente agora vai começar a adicionar umas coisinhas mais técnicas. Primeiro de tudo, eu vou voltar aqui no meu link, né, a classe button, e vou chamar o position relative. Ou seja, eu quero que essa minha caixa, né, esse meu link aqui, né, que tem um fundo meio preto, eu quero que ele tenha um position relative. E a mesma coisa eu vou colocar para o spam, beleza? Vou vir aqui embaixo e vou colocar o position relative para o spam. Agora a gente vai adicionar um efeito, só que na verdade não é bem um efeito, é o elemento que vai ficar responsável por aplicar o efeito, tá? Olha só como é que a gente vai fazer isso. Preste atenção para que você não cometa erros aí no seu código. Primeiro eu vou chamar a classe button, que foi a classe que eu atribuí para o meu link, e aí eu vou adicionar dois pontos, dessa forma aqui. E eu vou depois digitar before, ou seja, antes. Significa que eu vou adicionar algum elemento, um pseudo elemento, antes desse meu elemento principal aqui. Olha só como é que vai funcionar. Eu vou começar a aplicar as estilizações e eu vou dizer que o conteúdo dele, ou seja, content, é vazio. Vou colocar apenas aspas simples aqui para indicar que ele é vazio. E aí depois disso, eu vou atribuir a cor que eu quero aplicar para esse elemento que vai inflar, né, que vai preencher esse nosso botãozinho aqui. No meu caso, eu vou colocar aqui um background color. E aí depois disso, ó, eu vou adicionar essa cor aqui, que é um laranja, né? Que é o laranja que eu uso como identidade aqui do meu canal.
E depois disso eu vou determinar as dimensões desse meu pseudo-elemento através do width, ou seja, uma largura. Vou colocar aqui um valor simbólico de 60 pixels e um height também de 60 pixels, só para a gente visualizar. E aí, além disso, para que ele fique dentro desse nosso elemento, eu vou colocar um position absolute, porque aí ele vai começar a se mexer aqui dentro desse nosso elemento. Tanto é que ele já apareceu aqui, tá vendo só? A gente já consegue ver o pseudo-elemento inserido aqui dentro do nosso link. Como o nosso elemento principal ele tem essas bordas arredondadas, então eu vou arredondar esse nosso pseudo-elemento também. Vou chamar o border radius e vou dizer que ele é 50% do tamanho total dele, que aí ó, ele já fica redondinho, bonitinho aqui. Com isso aqui feito, a gente já pode ir mexer com o JavaScript para que a gente comece a ver o efeito sendo aplicado. Só que antes de a gente avançar, eu quero te lembrar que a gente já abriu o clube de membros aqui do canal Inteliologia. Se você tiver interesse em apoiar esse projeto, né, para que a gente continue investindo em mais conteúdos como esse daqui, você pode estar clicando nesse botão Seja Membro aqui embaixo e ver se o valor cabe aí no seu bolso. Então, se você tiver interesse em apoiar esse projeto para que eu consiga estar trazendo mais e mais conteúdos, pense na possibilidade de virar membro aqui do canal. Mas é claro que se você não quiser, não se preocupe, ó, vai continuar saindo vídeos normalmente aqui no canal e por isso que você precisa ser inscrito para estar sempre acompanhando sempre que sair vídeo novo. Aqui no HTML eu vou vir aqui embaixo, antes do fechamento da tag body e vou chamar a tag script. Só que a tag script ela tem que vir com esse src, porque a gente vai trabalhar com um documento externo, ok? Então, aí você coloca esse src e aqui dentro dessas aspas você determina o nome do seu documento de JavaScript. No meu caso vai ser apenas efeito.js. Coloque o nome que você quiser, desde que tenha esse .js, ok? Vou apertar e segurar Ctrl, vou clicar em cima, ele vai me dizer que não existe esse documento, então eu vou criar ele aqui agora, e agora eu já posso começar a programar com JavaScript. A primeira coisa que eu vou fazer é guardar o meu elemento de botão dentro de uma variável aqui dentro do JavaScript, ok? Então, para isso, eu vou chamar aqui um var, vou dar o nome para essa variável, que no meu caso vai ser apenas btn, vou colocar um sinal de igual, que significa recebe, e eu vou digitar agora o seguinte: document.querySelector. Vou abrir e fechar parênteses, abrir e fechar aspas duplas, e aqui dentro eu vou determinar qual é a classe que eu quero capturar para guardar dentro dessa variável. A classe, no caso, é essa aqui, ó, a button, que a gente atribuiu para o nosso link. Então eu vou voltar aqui no JavaScript, vou colocar um ponto, porque eu estou trabalhando com uma classe. Se for ID, aí você tem que colocar a hashtag, ok? Então eu vou colocar aqui um ponto, e aí eu vou dizer qual foi a classe que eu atribuí para o meu link, que no meu caso foi button. E aí agora a gente vai trabalhar com eventos, mais especificamente o evento de movimento do mouse. Se liga só, eu vou chamar aqui a minha variável btn, e aí eu vou colocar um ponto, e eu vou determinar qual evento eu quero que ocorra para que o efeito seja aplicado. No caso, é o movimento do mouse, então eu vou chamar o evento onMouseMove. Aí você digita exatamente dessa forma aqui, ó, onMouseMove, tudo junto e minúsculo. E aí eu vou colocar o sinal de igual, que significa recebe, e agora eu vou atribuir uma função. Eu vou determinar aqui uma função através da palavra function, vou abrir e fechar parênteses, e dentro desses parênteses eu vou colocar a letra E, que é para a gente trabalhar com alguns eventos mais específicos que tem dentro do JavaScript. Você vai entender melhor agora. Depois que você abriu e fechou parênteses, colocou a letra E, saia dos parênteses e coloque agora uma chave. Abre e feche ela e depois quebre linha. Aqui dentro vai o código dessa função, né? O que é que vai acontecer sempre que passar o mouse por cima desse elemento aqui. É agora que você precisa prestar muita atenção para que não cometa nenhum tipo de erro, ok? Veja só, eu vou criar duas variáveis. Essa variável vai pegar o movimento no eixo X e outra variável vai pegar o movimento no eixo Y. Para sempre que o usuário se mexer aqui, ó, ele vai capturar todos esses movimentos. Olha só como é que a gente vai fazer isso. Vou criar aqui uma variável. E essa variável, a primeira no caso, vai se chamar apenas X, que é do eixo X. E aí eu vou colocar um sinal de igual. Depois disso eu vou colocar e.pageX. Dessa forma aqui, ó, o page é minúsculo e o X é maiúsculo. E aí depois disso eu vou colocar um hífen, né, o sinal de subtração. Depois, aí agora o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar novamente aqui, ó, a variável btn, vou colocar um ponto e vou chamar o offsetLeft.
Essa linha de código aqui, basicamente, de maneira bem superficial, ela está pegando o movimento do mouse no eixo X, ou seja, na horizontal, e está guardando o valor da posição do mouse dentro dessa variável aqui, que vai ser útil para a gente utilizar nas CSS. E aí agora o que você vai fazer? Vamos criar a segunda variável, que vai trabalhar no eixo Y, que é a mesma coisa dessa linha aqui de cima. Ó. Vou copiar e vou colar aqui embaixo. E as únicas coisas que a gente vai mudar é o seguinte. Primeiro, que não é X aqui, agora vai ser Y. E o Y tem que ser maiúsculo. E aqui, em vez de ser offset left, você vai colocar offset top. Porque aí, ó, ele vai capturar o movimento do mouse no eixo vertical. Maravilha? Agora a gente vai aplicar alguns estilos aqui dentro do JavaScript para que o movimento do mouse seja acompanhado e esses efeitos sejam aplicados no estilo desse elemento, ok? Olha só como é que a gente vai fazer isso. Você vai chamar a variável btn novamente, vai colocar um ponto e depois vai digitar a palavra style. E aí depois do ponto do style, você vai colocar o seguinte, set properties. Depois, você vai abrir e fechar parênteses e vai colocar uma aspas simples. Dentro das aspas simples, você vai criar uma variável de CSS. Eu não sei se você está lembrado ou se você já teve conhecimento de que também existem variáveis dentro das CSS. Se você quiser que eu traga uma aula explicando como funcionam as variáveis dentro das folhas de estilo, comenta aqui embaixo que aí eu vou saber que você tem interesse nesse tipo de assunto, ok? E aí vamos lá. Agora, como é que a gente vai criar uma variável para CSS? Você vai colocar hífen, desse jeito aqui, ó, 2 sinais de subtração. E aí você vai dizer qual é o nome da variável que você vai aplicar o estilo. No caso, eu vou colocar apenas eixo X, porque esse primeiro aqui a gente vai trabalhar com o eixo X. Você vai sair das aspas simples, vai digitar uma vírgula e vai chamar agora a variável X. Depois disso, você vai dar um espaço, vai adicionar o sinal de mais, vai abrir e fechar aspas simples e vai colocar pixels, desse jeito aqui, ó, px. E pronto, essa aqui é a primeira linha de comando que vai estar aplicando o estilo para o eixo X. Agora a gente vai duplicar essa linha e fazer o mesmo para o eixo Y. Você vai apertar as teclas Alt, Shift, seta para baixo e vai mudar apenas algumas informações. Primeiro, você vai vir aqui na variável do eixo X e vai mudar para eixo Y ou qualquer outro nome que você quiser dar para a variável de CSS. E esse X aqui, você vai colocar apenas um Y. Maravilha, é só isso aqui que a gente vai fazer com JavaScript, né? Só isso daqui. É um pouco mais complexo, porque são uns eventos um pouco mais específicos, mas o resultado final vai ser muito massa. Se liga só, agora a gente vai voltar para a CSS para que esses efeitos sejam de fato aplicados. Para que a gente já comece a ver o movimento, eu vou vir aqui onde tem o nosso pseudo-elemento, né, que tem um before, e eu vou começar a dar utilidade a esse position absolute. Primeiro, eu vou dizer que o top dele é a variável que a gente declarou lá no JavaScript, né? Que a gente vai usar agora no CSS. Então eu vou chamar aqui o top, vou chamar aqui a função var, e aí aqui dentro desses parênteses eu vou chamar essa variável aqui, ó. A mesma variável que a gente atribuiu lá no JavaScript. No meu caso aqui é eixo X. Então eu vou aplicar aqui, ó, eixo X. E aí eu vou fazer a mesma coisa para o left. E aí eu vou chamar aqui novamente a função var. E aí eu vou colocar a mesma variável que eu apliquei para o eixo Y, que no caso é só eixo Y. Vou colocar aqui, ó. Beleza, a gente já aplicou aqui o top e o left, né, com base nas variáveis que a gente usou lá no JavaScript. E com isso aqui já é para o nosso elemento estar funcionando, já é para ele se mexer. Mas não é isso que está acontecendo. E o motivo disso é porque eu vim aqui no JavaScript, estava investigando, ó, e o motivo está bem aqui, ó. Eu coloquei o offset com S maiúsculo e na verdade é com S minúsculo, ok? Isso é para você já perceber que letras maiúsculas e minúsculas fazem diferença lá no JavaScript, ok? Aí com isso, ó, note, ó, ele já está funcionando de boa, só que tá tortão. Bora começar a corrigir isso aqui, beleza? Vou voltar aqui no meu CSS e eu vou centralizar o movimento desse nosso elemento com o nosso mouse através do transform translate. Aí aqui dentro desses parênteses eu vou colocar o seguinte, menos 50%, vírgula, menos 50%. Porque aí, ó, ele vai ficar centralizado com o movimento do nosso mouse, só que tá invertido. Ah, e o problema tá aqui, ó. Eu coloquei que o top tá no eixo vertical enquanto o left está no eixo horizontal. E é o contrário. Então aqui eu vou colocar que em cima, né, o top é eixo Y e embaixo
é eixo X. Alguns erros acontecem de vez em quando. Aí agora sim, o movimento já está aplicado. Aí agora eu vou querer que esse elemento ele se expanda sempre que o usuário passar o mouse por cima desse elemento aqui. E olha lá como é que eu vou fazer isso. Eu vou vir aqui, vou copiar essa classe .button before, vou vir aqui embaixo e vou colar ele aqui. Só que antes desses 2 pontos aqui, né, que faz a ligação com before, eu vou adicionar outro 2 pontos, né? Agora vão ter 3. E aí depois desse primeiro 2 pontos que eu adicionei aqui, eu vou adicionar a pseudoclasse hover. Porque aí, ó, sempre que o usuário passar o mouse por cima da minha classe button, vai aplicar algum efeito para esse meu before. E o efeito que eu quero que aplique é a expansão, que ele aumente de tamanho. Então eu vou chamar aqui um width bem exagerado, de 1000 pixels, e um height também de 1000 pixels, para ele crescer proporcionalmente. Se eu passar o mouse por cima agora, ó, ele já está se expandindo, só que note que ele está vazando do botão, né? E não é isso que eu quero que aconteça. Então eu vou vir aqui em cima, onde eu estilizei apenas o meu button, e vou dizer que o overflow dele é hidden. Ou seja, tudo que vazar desse nosso elemento aqui, ele vai esconder. Tá vendo só? Agora sim já está funcionando bonitinho. Só que ainda está se expandindo meio seco. Eu passo o mouse por cima, ele só aparece. Vamos aplicar uma transição para ele? A transição que eu vou aplicar é da seguinte forma. Eu vou vir aqui embaixo, onde eu estou estilizando apenas o before, e vou chamar a propriedade transition. E aí, eu vou dizer que o width, ou seja, a largura dele, vai levar meio segundo, ou seja, 0,5 segundos para se expandir. E eu vou colocar uma vírgula e aplicar a mesma coisa para o height, que também vai levar meio segundo para se expandir. Agora, olha lá, ó, quando eu passo o mouse por cima, ó, ele já está se expandindo do lado em que o mouse entra. Tá vendo só? Muito massa. Só que note que ele não está sumindo por completo. Isso porque, quando a gente estava testando, a gente deixou o width com 60 pixels por 60 pixels. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai zerar, a gente vai tirar esse pixel daqui e vai tirar esse pixel daqui também. Ou seja, o button before, ele vai ter um width e um height de 0. Aí agora, quando eu passar o mouse por cima do meu elemento, o efeito já está aplicado bonitinho da forma que eu quero, tá vendo só? Um detalhe importante, se o seu elemento estiver por cima do texto aqui, você vem aqui onde tem a estilização do span e coloca um z-index de 1 ou de um valor bem exagerado aí, tipo 999.999, que aí ele vai ficar na frente. E aí, ó, o efeito já está aplicado bonitamente. Muito massa isso daqui, né? Mas e aí, o que você achou desse projeto? Gostou? Quer que eu traga mais conteúdo como esse? Então deixa o like aí nesse vídeo para mostrar a sua retribuição. E é claro que se você quiser mais conteúdo como esse, ó, tem um arsenal de vídeos aí dentro do Inteligia. Basta você acessar o canal e ver se tem algum conteúdo que te interessa. E é claro que também está aparecendo aqui na tela mais 2 vídeos para você continuar sua maratona e aperfeiçoar suas habilidades de HTML, CSS e JavaScript. Eu me despeço por aqui, espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Falou, galera! Tchau!